pessoal, aqui é a Ju do Nuvem Literária e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre um livro incrível que é Os Segredos de Família, da Lisa Wingate, publicado pela Globo Livros. Hoje eu tô aqui a convite da Globo Livros pra conversar com vocês sobre o livro Segredos de Família, que inclusive ganhou o Goodreads Award ano passado, em 2017, como melhor ficção histórica. Então é um livro super bem recomendado, apesar de eu nunca ter ouvido falar antes da Globo Livros entrar em contato comigo. E por essa capa aqui eu teria imaginado uma coisa completamente diferente do que o livro realmente é. Por essa capa e por esse título, talvez você imagine que é uma coisa mais romântica, não sei, são segredos de família, mas de certa forma um livro mais tranquilo, leve. E ele é completamente o oposto disso, gente. É um livro super pesado, assim, e que me fez chorar litros, literalmente. Eu li esse livro em 3 dias e eu chorei todos os dias que eu estava lendo, assim, do começo ao fim. Logo, logo vocês vão entender por que disso. Mas um dos fatos, assim, que foi mais chocante pra mim foi saber que ele é baseado em fatos reais. Então, assim que eu peguei o livro em mãos, eu li aqui a orelha dele, onde tem a sinopse, que não vai dar pra ver direitinho. Eu não sabia absolutamente nada sobre o livro, mas pelo que eu li na sinopse e já descobrindo que é baseado em fatos reais, eu já fiquei assim um pouco com o pé atrás, porque eu pensei, caramba, é um livro pesado, os temas aqui são bem pesados. Mas ainda assim, eu não imaginava o quanto esse livro ia me abalar, ia me fazer, assim, chorar, como eu falei pra vocês, assim, rios, chorar, assim, de soluçar, sabe? Eu nunca chorei na vida em um livro tanto quanto eu chorei nesse aqui. E assim, isso não é uma coisa necessariamente ruim, tá, gente? Eu tô falando assim que eu chorei muito e tal, mas na realidade eu chorei de tristeza, sim, pelas coisas ruins que acontecem, mas eu também chorei de emoção pela mensagem que ele passa, sabe? Sobre os laços de família que são, de fato, inquebráveis. Não importa o que aconteça, esses laços permanecem. E isso é, assim, pra mim a coisa mais linda que tem. Então, como eu falei pra vocês, ele vai tratar aqui de temas muito pesados, como abuso infantil, violência infantil, seja ela física, psicológica, sexual. Então são temas muito pesados mesmo, e a autora vai descrever tudo aqui muito bem, apesar de ela não entrar em detalhes, assim, dá pra você sentir na pele, assim, o que as crianças estão passando aqui nessa história. E como eu falei pra vocês também, essa história vai se basear em fatos reais, né? Ela se baseia, então, na história cruel e trágica da Sociedade de Orfanatos do Tennessee, e essa história é algo que eu nunca tinha ouvido falar, e quando eu fui descobrindo a respeito durante a história, eu fiquei horrorizada, porque ela é a história dessa Sociedade de Orfanatos do Tennessee, que era liderada pela Georgia Tamm, uma mulher que retirava essas crianças órfãs das ruas, etc, levava pra esses lares. Ela tinha mais de uma casa dessas de orfanato, e ela dava essas crianças pra adoção. Porém, ela não apenas resgatava crianças de rua, abandonadas, etc. Ela também induzia os pais a entregar, sem saber que eles estavam entregando pro orfanato, os filhos. Ela fazia os pais assinarem papéis que passassem a guarda dos filhos pra esse orfanato, alegando que eles não tinham condições de sustentar essas crianças, ou por N motivos mesmo, ela conseguia fazer com que esses pais assinassem termos entregando a guarda dos filhos. E não só isso, ela também fazia com que os pais, dentro dos próprios hospitais, pensassem que os filhos estavam mortos, com auxílio de enfermeiras, médicos, políticos, servidores públicos, e ela conseguia tomar essas crianças como se elas tivessem nascido mortas. Assim, são várias fraudes e coisas que ela fazia pra conseguir capturar essas crianças, até mesmo raptar crianças a caminho da escola, nas ruas, na beira dos rios, e ela conseguia então obter essas crianças, colocar no orfanato e fazer as adoções por taxas e preços exorbitantes, assim. E essa mulher conseguiu manter esse esquema por tipo 30 anos, gente. É um absurdo pensar isso, mas entre 1920 a 1950 a Sociedade de Orfanatos do Tennessee funcionou dessa forma. Então ela praticava todos esses atos de venda, literalmente, dessas crianças. Inclusive tinha anúncios dessas crianças nos jornais, assim, do tipo, pode ser seu se você quiser, e as fotos das crianças, sabe? Era literalmente um comércio. Então isso choca muito a gente enquanto a gente tá lendo a história, e eu já vou explicar pra vocês como que essa história acontece, né? Como que a autora desenvolveu uma história fictícia em cima de toda essa tragédia da história real mesmo, né? Basicamente a autora criou aqui 2 histórias que se entrelaçam, e a gente vai acompanhando simultaneamente essas 2 histórias, capítulo a capítulo. Então tem capítulos que são em 1939, aí o outro capítulo é nos dias atuais, e assim vai oscilando até o final da história. E a história que se passa em 1939 é a história da Real, que é uma menina de 12 anos que mora na beira
beira do rio, dentro de um barco mesmo. Inclusive, a própria autora liberou imagens, assim, que seriam dessas famílias que viviam no Tennessee, no rio Mississippi, nessa época, durante a Grande Depressão nos Estados Unidos. Eu vou deixar uma imagem aí pra vocês terem uma noção de como seriam esses barcos. Então, a Real vive nesse barco com a família, com os pais e com os 4 irmãos dela, 3 meninas e 1 menino. Ela é a mais velha, ela tem 12 anos, e eles vivem, então, nesse barco no rio Mississippi e são muito felizes, né? A gente tem o tempo todo o ponto de vista da Real com relação aos pais amorosos, aos irmãos, a rotina no rio e etc. Então a gente tem a sensação de que eles são muito felizes ali, apesar de a família ser muito pobre, muito humilde. E em determinado momento da história, a gente vai acompanhar a mãe da Real indo até o hospital para dar à luz ao seu 6º filho, que na realidade ela descobre que são gêmeos, e os pais deixam a Real tomando conta dos irmãozinhos naquele barco. Porém, no dia seguinte, antes dos pais voltarem do hospital, chegam pessoas lá com uniforme que as crianças entendem que são da polícia, alguma coisa assim, dizendo que vão levá-los até o hospital para eles verem os pais. Mas aí vocês já devem estar imaginando o que vai acontecer, né? Pelo fato de eu já ter contado, né, no que se baseia essa história. Na realidade, eles são levados então para um desses orfanatos da senhorita Tam, e lá eles vão ser colocados para adoção. E, gente, que história que, assim, pega lá no âmago da gente, lá no fundo mesmo, porque essas crianças vão parar nesse orfanato em condições muito precárias, onde acontecem muitas crueldades, abusos, como eu falei pra vocês lá no começo, assim, eles são muito maltratados, mal alimentados, sofrem abusos, a todo momento as crianças se perguntam pelos pais, e somente a Real, que é a mais velha, que tem 12, é que vai começando a entender o que tá acontecendo, sabe? E é muito triste, porque é narrado por ela, e a gente vai vendo a perspectiva dela mudando e ela vendo que eles realmente não vão ser entregues, não vão ser devolvidos aos pais. Nossa, é muito triste mesmo, assim. É uma história que eu acho que dá um nó no nosso coração, não só quebra ou aperta o coração, ela realmente acaba com a gente mesmo, e eu morri de chorar. E o que eu tô contando pra vocês, fiquem tranquilos que não é spoiler, porque assim, muitas coisas acontecem. A gente vai acompanhando diariamente o que vai acontecer com a Real e com os irmãozinhos dela, e tem muito mais coisa envolvida nessa história. Por outro lado, a gente também acompanha, né, nos dias atuais, a vida da Avery Stafford, que é a filha de um senador, e ela é uma advogada muito bem sucedida, né, tem uma vida muito estável, está noiva, só que, por um acaso, em uma situação muito inusitada, onde ela vai junto com o pai dela, com o senador, visitar um asilo, porque tá acontecendo uma questão política lá com relação ao tratamento que o governo dá aos idosos, ela vai até esse asilo e lá, por acaso, ela esbarra, né, acaba esbarrando numa senhora, que é a May, e essa senhora acaba furtando a pulseira dela, que foi herança da avó dessa menina, né, da Avery. E a Avery, então, vai ter que voltar ao asilo, vai encontrar essa May, vai começar a conversar com ela, e a partir disso ela vai descobrir muitas coisas e vai começar a investigar mesmo, assim, a fundo, vai atrás de tentar descobrir aonde que a história dela se conecta com a história dessa senhora de 90 anos, que é a May. E eu não vou falar muito mais sobre a parte da Avery, porque realmente eu acho que já seria talvez um pouco de spoiler, mas ela vai a fundo nessa história pra descobrir qual é a relação da família dela com a May. E talvez vocês estejam aí se perguntando, nossa, mas por que eu vou ler um livro tão triste, tão pesado? Eu contei inclusive a história pro meu marido e ele falou, nossa, não vou ler esse livro, obrigada, ainda bem que você já me contou que eu não vou ler. Só que eu acho que só lendo vocês vão conseguir entender por que eu estou gravando esse vídeo ainda sorrindo, porque a autora conseguiu, apesar de tudo isso, né, de querer expor essa tragédia, ela ainda conseguiu passar a mensagem que ela queria, que é justamente sobre os laços de família que são inquebráveis, apesar de qualquer coisa, independente de qualquer coisa. É uma história que vai ficar comigo por muito, muito, muito tempo, assim. Os personagens são tão bem construídos, são tão reais, eles são inclusive realmente fictícios, tá? A autora, ela comenta isso ao final do livro, que essa família Fossa, a família da Hill, não existiu, porém toda a história é baseada em relatos reais de pessoas que viveram aquilo, sabe, entrevistas, etc. Tem toda uma pesquisa por trás. Então eu acho que justamente por isso os personagens parecem tão próximos, tão reais, que parece que eu realmente conhecia essas pessoas, e isso é o que me doía mais durante a leitura, porque eu queria muito mudar as coisas. É revoltante, assim, deixa a gente muito horrorizada, sabe? É muito cruel, e as coisas que acontecem, assim, sério, nossa senhora, eu chorava das lágrimas, assim, ficarem escorrendo, assim, no sofá, e eu chegava a soluçar de tanto chorar, gente, sério. Agora, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre a relação
da autora com o livro, o desenvolvimento desse livro e até mesmo a história da Sociedade de Orfanatos do Tennessee, que foi responsável pelo desaparecimento de aproximadamente 5.000 crianças para adoção e até mesmo a morte de aproximadamente 500 crianças dentro desses orfanatos devido às condições insalubres, a doenças, a abusos, enfim. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre tudo isso, eu vou deixar também um vídeo da autora aqui nos cards, aqui na descrição do vídeo, onde ela mesma comenta em um evento, assim, fala sobre tudo isso. Então, se vocês quiserem assistir esse vídeo, eu acho bem interessante também. Tem legenda em inglês e tem aquela legenda automática em português também, que não é muito certa, mas que já ajuda pra quem não fala inglês, então vou deixar o link aí caso vocês queiram conferir. E vou deixar também o link pra compra do livro aqui na descrição do vídeo, e eu recomendo fortemente que vocês leiam esse livro, acho que deu pra perceber, né? Eu queria muito que vocês lessem e me contassem o que vocês acharam, se vocês também ficaram muito emocionados, porque eu fiquei, como vocês viram, assim, emocionada o tempo inteiro durante essa leitura, sério. Eu recomendo demais, já se tornou, acho que, um dos favoritos da vida, de verdade. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ficou um pouquinho longo, mas eu espero que vocês tenham gostado mesmo assim. Deixe o seu curtir aqui embaixo se você gostou desse vídeo, que ajuda muito na divulgação. Vejo vocês então em um próximo vídeo. Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau.